No processo de criação desta máquina, Turing também desenvolveu uma tecnologia muito mais significante que qualquer outra pessoa daquela época poderia ter imaginado: o primeiro computador do mundo. É particularmente interessante como alguns desses visionários pensam de modo diferente. E você tem que perguntar se essas pessoas conseguiam usar algum tipo de mente universal. E se até mesmo, de alguma forma telepática, os extraterrestres estavam dando a essas pessoas informações para que elas pudessem ver essas verdades universais. Curiosamente, em um dos seus ensaios, Turing escreveu que a telecinesia e a percepção extrasensorial deveriam ser levadas a sério e questionou a existência do livre-arbítrio. É possível, como os teóricos dos antigos astronautas sugerem, que ele tenha escrito isso porque ele mesmo, de alguma forma, entrou em contato com a inteligência extraterrena? Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar um encontro que Turing teve antes da guerra com outro gênio matemático, John von Neumann. John von Neumann era um matemático húngaro que imigrou para os Estados Unidos e foi professor na Universidade de Princeton. Ele tinha um talento incrível para matemática e física em todos os tipos de campos. Assim como Turing, von Neumann contribuiu para o fim da Segunda Guerra através do desenvolvimento da tecnologia. Ele descobriu um modo de usar cálculos de máquina para determinar como comprimir plutônio para fazer a bomba atômica. Esta tecnologia era essencial para o sucesso do projeto, e ela poderia nunca ter sido desenvolvida se von Neumann não tivesse se encontrado com Alan Turing. Nós sabemos que Alan Turing encontrou John von Neumann em Princeton. Von Neumann conhecia os ensaios teóricos apresentados por Turing. O que nós não sabemos é o conteúdo das conversas deles. Grande parte delas foi altamente secreta. Muito poucas informações vazaram. Alguns historiadores de informática argumentam que John von Neumann absorveu a ideia fundamental da máquina universal de Alan Turing. De acordo com os historiadores, Turing e von Neumann foram em grande medida responsáveis por inventar os primeiros computadores e aceleraram exponencialmente o avanço da tecnologia. Mas é possível que o encontro desses dois gênios tenha sido mais do que mera coincidência? Aquela inteligência extraterrena poderia muito bem estar envolvida para garantir que von Neumann e Turing se conhecessem em 1935. E poderia ter guiado o desenvolvimento para assegurar que o computador fosse produzido pontualmente na hora certa. E foi exatamente o que nós vimos. É possível que os extraterrestres tenham unido Turing e von Neumann para acelerar o desenvolvimento da tecnologia computacional? Os teóricos dos antigos astronautas afirmam que sim, e sugerem que, ao mesmo tempo, os alienígenas estavam ajudando a humanidade a desenvolver outra tecnologia importante: um foguete que alcançaria as estrelas. Kaluga, Rússia, dezembro de 1903. O cientista russo Konstantin Tsiolkovsky publicou o artigo Exploração do Espaço Sideral através de Foguetes. A maioria dos cientistas da época consideravam o assunto exploração espacial altamente teórico e até mesmo exagerado, levando em consideração que os irmãos Wright haviam acabado de fazer o primeiro voo motorizado naquele mesmo mês. Mas seria provado que muitos dos principais pontos contidos no artigo de Tsiolkovsky estavam incrivelmente exatos. Por exemplo, a sugestão de que a velocidade necessária para a órbita ao redor da Terra seja de 8 km por segundo e que isso poderia ser alcançado através de um foguete de vários estágios.
Ele é um personagem fascinante e o pai do estudo científico soviético de foguetes, que desenhou os foguetes que fizeram o primeiro homem e o primeiro cachorro a chegarem ao espaço, que lançaram o Sputnik, o primeiro satélite, em 1957. A principal fonte de inspiração de Tsiolkovsky era o seu amigo e mentor Nikolai Fyodorov, um filósofo cristão ortodoxo russo. Fyodorov foi um dos fundadores do cosmismo, que foi o antecessor da teoria dos antigos astronautas. Os cosmistas começaram com Nikolai Fyodorov, na década de 1870 e 80, e eles acreditavam que a civilização humana, na verdade, era originária do espaço sideral. E que era o nosso destino, como seres humanos, voltar para o espaço, e nós voltaríamos para o lugar de onde nós viemos. Como Fyodorov, Tsiolkovsky veio a se tornar um cosmista. E ele não só inspirou cientistas soviéticos que trabalhavam com foguetes, como também inspirou o gênio responsável por fazer o primeiro homem chegar à Lua, Wernher von Braun. Alemanha, maio de 1945. Depois de 6 anos da guerra mais mortal que o mundo já viu, os nazistas renderam-se aos poderes aliados. O maior cientista da Alemanha, Wernher von Braun, havia previsto a derrota meses antes. E enganando seus superiores, ele conseguiu mover sua equipe de cientistas para o sul, na Áustria, para se render às forças americanas. Capturar von Braun foi considerado o maior sucesso dos Estados Unidos. O trabalho dele com foguetes era tão importante que os soviéticos vasculharam seu antigo quartel-general no Centro de Pesquisas do Exército de Peenemünde, à procura de qualquer informação que ele pudesse ter deixado para trás. O que eles descobriram foram os trabalhos de Konstantin Tsiolkovsky e viram que quase todas as páginas estavam adornadas com os comentários e notas de von Braun. Wernher von Braun foi altamente influenciado por Tsiolkovsky. O próprio Tsiolkovsky tinha esse conceito de que os seres humanos haviam nascido nas estrelas. E se você realmente refletir sobre isso, será que esses cientistas vindos da Rússia poderiam ter algum tipo de conhecimento avançado? Será que eles poderiam ter uma comunicação com alguma forma de inteligência extraterrena avançada que estava influenciando a corrida espacial e influenciando esse impulso para fazer a humanidade voltar para as estrelas? Quando jovem, Wernher von Braun era fascinado pela ficção científica de Júlio Verne e H.G. Wells. E ele estava convencido de que poderia transformar essas visões de viagem espacial em realidade. Ele até chegou a contar para sua mãe que construiria uma máquina que levaria o homem à Lua. Mas, quando von Braun, na verdade, conseguiu isso em 1969, foi um salto tecnológico tão extraordinário que algumas pessoas, como Tsiolkovsky, acreditaram que von Braun também era guiado por seres extraterrestres. Wernher von Braun era totalmente fascinado pela ideia de que nós havíamos vindo das estrelas. É como se a Terra fosse uma semente. E se essa semente nunca germinasse, então ela poderia simplesmente morrer. Nós precisávamos ir para o espaço. E essa visão de um novo amanhã é o que servia de combustível para ele querer ir cada vez mais longe. Isso me leva a sugerir a possibilidade de que alguns tipos de contato extraterreno possam ter ocorrido com Wernher von Braun. Alguma coisa ou alguém pode ter se encontrado com ele e viu onde nós precisávamos chegar como civilização e deu a ele as ferramentas e discernimentos que precisava para pavimentar nosso caminho para o espaço sideral. É possível, como os teóricos dos antigos astronautas sugerem, que Konstantin Tsiolkovsky e Wernher von Braun tenham recebido ajuda de seres extraterrenos? E se a resposta for afirmativa, por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada ao examinar as previsões não da ciência, mas da ficção científica. Até onde nós podemos chegar?
Essa é a pergunta mais importante na televisão hoje. E a CBS tem a resposta. É a sua nova fabulosa série Perdidos no Espaço. Em 1965, a rede de televisão CBS anunciou a estreia do que se tornaria o primeiro seriado de ficção científica da TV em horário nobre. O papai não gostaria de usar este equipamento para driblar o tráfego pesado? Retratando o futuro distante de 1997, Perdidos no Espaço contava a história de uma família de colonos espaciais que ficaram isolados em um mundo alienígena. O seriado ressaltou a aceitação crescente nos Estados Unidos de que o futuro da humanidade não era aqui na Terra, mas sim nos vastos rincões da galáxia. Essa tendência continuou quando, no ano seguinte, a NBC lançou Jornada nas Estrelas, a saga épica de uma nave estelar futurística cuja tripulação tem a missão de explorar a galáxia à procura de novas vidas e novas civilizações, indo aonde nenhum homem ou mulher já havia ido. E o mais interessante é que os dois programas alcançaram a sala das casas dos norte-americanos anos antes de a humanidade até mesmo pôr o pé na Lua. É incrível que hoje nós estejamos vivendo em uma época em que apenas 40 ou 50 anos atrás as pessoas sonhavam com o futuro. E aqui estamos nós, vivenciando esse futuro fantasiado. Não tudo, mas muitas coisas. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? Eu acho que a ficção científica consegue revelar isso em partes. No final, a ficção científica se tornará fato científico. Sequência de ignição iniciada. É claro que o papel da ficção científica em prever o que por fim se tornaria fato científico do mundo não era nenhuma novidade. Estações espaciais, robôs inteligentes, aparelhos de comunicação extraordinários, até mesmo as armas espaciais ao estilo de Star Wars foram todas previstas na mente criativa de autores como Júlio Verne, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Harlan Ellison e Ray Bradbury. E seus trabalhos posteriormente serviram de base para incontáveis filmes e seriados de TV. Grande inovação veio da ficção científica. Arthur C. Clarke imaginou o satélite antes dos engenheiros. Eles estavam lendo ficção científica quando tiveram a ideia de fazer isso, e aconteceu repetidas vezes de um artista criativo ter uma nova ideia para narrar uma história, mas essa ideia veio do inconsciente. Observe Júlio Verne. Volte e leia Júlio Verne. É realmente interessante. Muitas das coisas que nós fizemos ele havia imaginado. E essas ideias saltaram de uma mente humana e depois se tornaram realidade. Eu acho que elas viraram realidade porque as crianças leram essas histórias e por fim cresceram e pensaram: espera um instante, nós temos todas essas capacidades tecnológicas. E se eu conseguir avançá-las para um próximo nível com uma nova invenção? Então a ficção científica pode servir como um caminho direto para a ciência que foi inspirada pela fantasia. Mas muitas das maravilhas científicas modernas são meramente produtos de mentes férteis e imaginações extravagantes? Ou elas têm origem em algum outro lugar, possivelmente a anos-luz de distância? Existe uma teoria interessante. É a ideia de que certos autores cultos de ficção científica podem simplesmente não ter tido as ideias para suas histórias sozinhos, apesar deles poderem ter achado que tiveram essas ideias sozinhos. Talvez haja uma força externa, mostrando-as para eles. Será que os autores e escritores de ficção científica foram inspirados por extraterrestres? Os extraterrestres podem ter dado à humanidade prévias do seu futuro através da ficção científica? E se as mentes criativas do passado tivessem sido capazes de vaticinar as incríveis tecnologias de hoje, então nós deveríamos também interpretar a ficção científica moderna como um guia para onde a humanidade está se dirigindo. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? E já que nós estamos falando de ficção científica de hoje, um tema recorrente é
O que acontece se nós ganharmos a capacidade de fazer o upload de nossa consciência para algum tipo de computador? É possível que nosso futuro possa estar num reino digital? Eu não ia querer que meus pensamentos fossem levados para um computador, porque então nós realmente vamos virar pó. Este planeta vai parar de existir em 2 segundos, se soubermos o pensamento um do outro. Então existe uma linha tênue que serve como limite entre o que pode e vai garantir nosso futuro e o que pode e será nossa indubitável aniquilação. De acordo com muitos teóricos dos antigos astronautas, as visões de um futuro desanimador, como retratado na ficção científica atual, podem, se elas se concretizarem, provar ser tão perigosas quanto elas pareciam ser profundas. Mas os teóricos também sugerem que as mensagens que os visionários da humanidade receberam podem não ser previsões horríveis. Por mais que sejam alarmantes, podem ser avisos com o objetivo de ajudar a humanidade a evitar a aniquilação. Hoje, os teoremas de Srinivasa Ramanujan estão sendo aplicados em ramos da física que podem nos permitir desvendar os maiores mistérios do cosmos. Os modelos de computador introduzidos por Alan Turing e John von Neumann avançaram a tecnologia humana a passos largos. Os avanços no estudo de foguetes realizados por Konstantin Tsiolkovsky e Wernher von Braun permitiram uma exploração mais ampla do espaço. E as contribuições de Steve Jobs para a revolução do microcomputador deixaram todo o conhecimento coletivo do mundo aos nossos dedos. Mas o trabalho desses visionários e de outros foi realmente conduzido por uma inteligência extraterrena? E se a resposta for afirmativa, com qual finalidade? Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia. Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. Algo que também vem de muitas das literaturas de OVNIs dos anos 50 e 60 é que os extraterrestres estão supostamente entrando em contato com certas pessoas e avisando-as dos perigos do poder nuclear. E que o que estávamos fazendo com nossas armas atômicas era muito destrutivo. E que nós poderíamos destruir nosso próprio planeta com essa tecnologia. E que os próprios extraterrestres estavam preocupados com isso. Então, por vários motivos, nós devemos tomar muito cuidado com o uso que fazemos da nossa tecnologia. Existe um motivo pelo qual nós chegamos onde chegamos hoje. Nós fizemos esses avanços na tecnologia por um e apenas um único motivo: retornar às estrelas, porque é de onde nós viemos. E agora, a pergunta é, nós vamos concretizar nosso destino ou não? É possível que os maiores visionários da humanidade tenham inconscientemente posto em prática algum tipo de plano extraterrestre? Um plano com a intenção de preparar a humanidade para o derradeiro encontro físico? E se a resposta for afirmativa, isso significa que nosso futuro foi, de algum modo, pré-determinado? Ou nós estamos simplesmente recebendo as ferramentas para moldar nosso próprio destino? Talvez a resposta possa ser encontrada nas páginas de um livro de ficção científica na palma da nossa mão, dentro de um simples celular ou da última tecnologia robótica. Talvez isso esteja entalhado nas paredes de pedra de uma tumba ainda não descoberta. Ou talvez possa estar até mesmo bem diante de nós.